Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sem Vendas Tudo Para. Eu sou o Lucas Soares, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E aí, Chico, tudo certo? Tudo certo, Lucas Soares. Bom, gostei do Lucas Soares, né, cara? Bonito. Chico Ferraz, tu aprendeu com o Chico Ferraz, né? Usar o sobrenome, né? Nome e sobrenome. Lucas tem um monte, Soares tem poucos. Lucas Soares só tem um. Isso aí, né, gente? Estamos aqui mais uma vez para falar dessa preciosidade. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que o último episódio, não sei se eu mostrei direito. Chico Ferraz, o primeiro passo. Aqui embaixo está escrito pequenininho, ó, Histórias de um vendedor com dicas de venda. Então, é a história do cara que sabe vender, não é? Sabe que esse livro, eu comecei ele aqui, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que tu fez um livro? Né? Como é que tu fez um livro, Chico? Eu disse, cara, quando eu comecei eu dou palestra desde 2008, né? Mas todo mundo dizia, Lucas, que Chico, tu tem que ter um livro, né? E aí todo palestrante precisa ter um livro. E aí eu comecei, né? Quando foi em 2011, eu vi que o meu amigo Moacir Ilana, Dr. Moacir Ilana, tinha lançado um livro. E aí um dia eu tô lá no Veteran Cara e disse para ele, ô doutor, me dá umas dicas aí, eu gostaria de escrever um livro. E aí ele me deu umas dicas, né? Ele chegou lá e me deu umas dicas de como eu escrever o meu livro. Aí o que aconteceu? Ele me deu 10 dicas, né? De como escrever um livro. E aí eu comecei a escrever meu primeiro livro, que deu esse livro aqui, O Primeiro Passo, contando a minha história, onde eu comecei contando um pouquinho da minha infância, tal. Então tá dando um podcast bem bacana aí, com várias dicas, né? Mas tudo teve um início. E como é que eu fiz ele? Tu me perguntou, Lucas? Eu ia escrevendo capítulo por capítulo, escrevi toda a agenda. Ó, aqui eu escrevi meu livro. Então por isso que eu digo às vezes para as pessoas, cara, escreve teu livro, começa pela tua história, como infância, como juventude, meu primeiro emprego, né? Meus primeiros cursos, meus desafios que eu tive pela vida. Então, nesse livro, o primeiro passo tem várias dicas, né, Lucas? Isso aí, quer ser um vendedor de sucesso, não é só vendendo, né? Não. Começou com muita batalha antes de se tornar um grande vendedor, né? Na realidade, eu comecei como vendedor lá em Bagé, dos 8 aos 14 anos, vendendo pastel. Mas depois saí da venda, né? Saí, fui fazer outras coisas. E aí, quando eu vim para Novo Hamburgo, né? Onde eu vim trabalhar em Novo Hamburgo, no sapato, né? Aí ali no sapato, quando eu comecei a trabalhar como sapateiro, né? Eu pensei, disse, cara, mas lembro que eu trabalhei em Calçados Brendali 3 anos e depois a fábrica quebrou. E aí eu fui trabalhar nos calçados Gilli. E aí teve um cara, o Luiz, né, um alemão, ele lá de Ivoti, o Luiz, ele disse assim para mim, ô Chico, isso aqui não é para ti, gurizão. Vai trabalhar no comércio, tu é vendedor, tu gosta de conversar, tu conversa bem com as pessoas, tenta vendas, vai trabalhar em vendas. E aí eu comecei a pensar, disse, cara, mas é a oportunidade, eu gosto mesmo disso, né? De conversar com as pessoas, gosto de buscar conhecimento e tal. Comecei. Aí um dia eu apitava jogo de futebol, fui juiz de futebol de salão também. Eu estava apitando futebol de salão no salão paroquial, no bairro Primavera, e aí chegou o Ademar Bueno. Ele era um vendedor de sucesso das lojas Manlec. E ele tinha conseguido uma vaga para outro colega, né? Lá, que jogava com nós lá também. E aí passou um tempo, um dia eu cheguei nele e disse, ô Ademar, me dá uma oportunidade lá, me consegue uma vaga lá como vendedor da Manlec, lojas Manlec. Aí ele disse para mim assim, cara, mas agora não tem. E eu disse, não, tudo bem, mas a hora que aparecer, né? E continuei trabalhando na fábrica de calçado. Passou um mês e pouco, um dia, tô apitando um jogo lá e ele chegou para mim, ô Bagé, depois quero conversar comigo, os caras me chamavam de Bagé lá no Oswaldo Cruz. Isso em 87, né? 84, 87. Aí ele me chamou, ô Bagé, tem uma oportunidade lá nas lojas Manlec. Eu disse, lojas Manlec, opa, é isso aí. E ele disse assim, tem uma oportunidade, mas não é como vendedor, é auxiliar de crediário. E aí eu disse, mas posso ir? O que faz um auxiliar de crediário?
Não, tu vai fazer as fichas quando os clientes chegar e tal, preencher ficha. Eu disse, não, eu quero. E vim ali, me apresentei para o seu Paulo na época, né? Ele me apresentou para o seu Paulo, e o meu gerente, meu supervisor na época era o José Odilton Anselmo, o Odilton, né? Que me deu uma oportunidade. Aí fizemos uma parceria bem boa ali na Manlec. Comecei na Manlec como auxiliar de crediário. Né? Aí então tu partiu do calçado. Parti do calçado e fui para trabalhar nas lojas Manlec. Aí trabalhei como auxiliar de crediário, aí trabalhei 2 anos e meio, e depois mas eu quero ser vendedor. Aí eu já estava sendo aprovador de crédito lá em Porto Alegre, na Manlec de lá na CIS Brasil. Aí eu já estava 1 ano lá e eu queria ser vendedor porque ganhava mais, né? E aí eu pedi para ser vendedor, os caras não me deram a oportunidade, aí eu disse, cara, mas o que eu tenho que fazer para ser vendedor? Tu tem que ter curso de vendas. Eu disse, tá, mas a empresa não me dá, falei com o RH, né? E o RH disse, não, no momento não, mas tu tá bem como aprovador de crédito, a gente vai te transformar como gerente de crédito. Mas eu tinha um objetivo, que era ser vendedor. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para um gerente lá, cara, onde faz curso de vendas? Ele disse, tu pode fazer no Senac, lá na Andradas. Eu ia de Novo Hamburgo, descia na Farrapos, da Farrapos eu pegava um ônibus, ia até a CIS Brasil. Lá da CIS Brasil, na volta, eu pegava um outro, descia na Praça 15, ali eu subia toda Andradas a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí eu fiz 2 cursos. Primeiro curso que eu fiz, Relações Humanas no Trabalho, não tinha técnicas de venda. Aí depois eu fui fazer técnicas de vendas. E aí fiz os 2 cursos, um dia eu cheguei para o gerente comercial e disse, tá aqui o meu diploma. Eu gostaria de ser vendedor. Aí o cara na Manlec disse para mim assim, cara, no momento não tem essa oportunidade. E tu tá bem como gerente de crédito, aí tu vai ser gerente de crédito. Por isso que eu digo às vezes, né? É tu que é o responsável pelo teu sucesso. Eu disse, não, cara, mas eu quero ser vendedor. E eles não me deram a oportunidade. Um dia eu tô olhando o jornal NH aqui, vaga para vendedor. Sabe o que aconteceu? Vim aqui na Eletroshop, onde era o McDonald's ali em Novo Hamburgo. Agora o McDonald's é do outro lado, na 1º de março. Pedi para falar com o gerente e me ofereci para ele. Só, eu quero ser vendedor, tá aqui meus 2 cursos, Relações Humanas no Trabalho e Técnicas de Venda. Ô Lucas, o cara precisava 8 vendedores, estava começando a loja. Eu era o 7º, eu era o 8º, o único que não tinha experiência de vendas, mas eu tinha experiência de crédito. E o cara apostou em mim, o Renato. Me deu uma oportunidade, né? Me deu uma oportunidade e eu me tornei um dos melhores vendedores na Eletroshop. Mas deixa eu te perguntar, por um tempo tu foi pro sapato, então, tu trabalhou no sapato, e ali tu tinha já esquecido, então, das vendas, não... Na realidade eu tinha esquecido porque a oportunidade que eu oferecia era aquela ali, entendeu? Não dava oportunidade para vendas e eu também não tinha ido buscar. Porque às vezes, isso é muito importante, às vezes, não me dão oportunidade para as vendas. Tá, mas qual é o curso que tu fez? Né? Eu não fiz nenhum curso. Como é que eu queria já começar nas vendas? Então eu tive a humildade de descer um degrau, comecei como aprovador, auxiliar de crediário, e ali eu fui buscando. Eu sempre fui metido, né, cara? Sempre fui de pedir. E aí eu fui conversando com o Odilton, como é que eu posso ser... Aí até que lembro, cara, que eu trabalhava aqui como auxiliar de crediário e eu queria ser vendedor e eu lembro que na época o Remi Autopeças, que era uma autopeça muito forte em Novo Hamburgo, Remi Autopeça, fui lá e pedi uma oportunidade para ele de vendedor de autopeça. Eu lembro que até ele me conseguiu a vaga de vendedor. Né? E aí quando eu tô saindo lá, ele disse assim para mim, por que tu quer sair da Manlec e quer vir trabalhar aqui no Remi Autopeça? Eu disse, não, primeiro que eu vou ganhar mais, né? Porque eu disse que vendedor ganha mais. Aí ele disse para mim assim, tu acha que o vendedor ganha mais? Sim, mas o vendedor não é comissionado? Sim, então quem é que faz o salário? É tu. Ele disse assim para mim. E aí eu disse para ele, eu lembro bem, tem uma história bem legal com o Remi, porque eu cheguei e disse para ele assim, ô Remi, eu quero trabalhar aqui porque hoje é meu aniversário, 11 de julho, e eu não tenho dinheiro para levar um bolo e a Coca-Cola lá na Manlec. E aí ele disse, por quê? Hoje é teu aniversário? Eu disse,
Aí sabe o que o cara fez? Eu tô saindo assim, ele, vem cá, gurizão, faz o seguinte, ligou pra Padaria Brasil, falou com uma funcionária lá, ali na Padaria Brasil, e disse, ó, libera uma torta e 2 Coca-Cola pro guri aí, pro Chico Ferraz. Na época era o Chico, né? Não era o Ferraz, era só o Chico, né? O Francisco. E aí ele me liberou. Rapaz, eu fui lá na Manlec, eu fui na Padaria Brasil, peguei aquele bolo e vim com aquele bolo, aquelas 2 cocas, cheio de razão, né? Cheguei lá na Manlec. Gente, tá aqui meu bolo, tá aqui as Coca-Cola, né? Boa, que coisa boa. Aí eu lembro que o Odilton disse, mas tu não tinha dinheiro? Eu disse, não, eu ganhei de presente do Remy Autopeça. E ganhei aquilo, para mim foi o máximo. Aí eu cheguei pro Odilton, né, e disse assim, Odilton, consegui a oportunidade no Remy Autopeça, vou trabalhar como vendedor. E aí o Odilton disse assim, não, cara, tá louco? Tu vai ganhar uma oportunidade no cadastro central lá em Porto Alegre, na Manlec. E aí eu disse, não, mas como assim, cara? Agora já dei minha palavra lá. Não, cara, mas lá tu vai ganhar muito mais. E uma profissão lá top, tu pode até chegar a gerente de crédito. Pá, cara, aquilo ali me dividiu, sabe? Porque eu ia entre trabalhar no Remy e trabalhar na Manlec. Mas aí eu disse, pá, eu tenho 2 anos já de casa, né? Aí eu disse, tá, então eu vou esse desafio. E aí eu trabalhei mais 2 anos e meio em Porto Alegre. Entrei lá como auxiliar de crediário, depois passei a aprovador de crédito e terminei como gerente de crédito. Só que lá eu queria ser vendedor. Aí que eu fui fazer curso de vendas na Senac e me formei nos cursos de venda e cheguei na Eletroshop e disse, tá aqui. E na Eletroshop eu fiz um trabalho tão bom, cara, que aonde eu sempre digo que vender, a primeira compra, o cliente compra. A segunda compra é tu que vende para ele, através do pós-venda. Quando tu liga para ele, oferece o produto, liga para ele, pergunta se está tudo bem, liga para ele se a mercadoria está ok, liga para ele pedindo indicação, aí tu é vendedor. A primeira compra, o cliente vem comprar. Eu quero comprar uma televisão, vou sair procurar nas lojas. Ele quer uma televisão. Agora, tu ter uma televisão de 32 e o cara ligar para ti te oferecendo uma de 50, opa, bate no peito, eu sou vendedor. Né? Essa é a função do vendedor, é sempre estar surpreendendo o seu cliente. Surpreender o seu cliente. Esse é o diferencial. Muitos vendedores, tem uma coisa que eu digo, né, Lucas? Tem vendedor e vendeador. O que tu tem que ser é um vendedor. E o vendedor é aquele que gosta de gente. Esse é o diferencial. Primeira coisa, para te ser um bom vendedor, tu tem que gostar de gente e estar preparado para receber o não. Legal. Todo esse período aí que tu trabalhou em Porto Alegre, tu sempre morou no Novo Hamburgo, não chegou? Sempre morei no Novo Hamburgo. Pegava o ônibus todo dia. Eu saía 5 horas de casa. Gostava de Novo Hamburgo mesmo. Gostava de Novo Sempre Hamburgo. gostou. Eu saía 5 horas de casa, 5h30 eu pegava o Centralão e no Centralão chegava em Porto Alegre 7h30. E ali de 7h30, porque dava 1 hora de ônibus, né? Daqui de Novo Hamburgo até lá. Às vezes, quando tu pegava o ônibus sentadinho, beleza. O pior é quando tu tinha que pegar de a pezito. Cheirei algum sovaco aqui, alguma coisa aqui assim. Não foi fácil, bicho, velho. Os caras viram hoje a gente numa boa, aí, andando num bom carro, tendo uma boa casa. Mas, a minha vida foi trilhada, ó. Por isso que eu digo para as pessoas, para os jovens principalmente, cara, tudo tem um tempo. Entendeu? Isso é que nem uma horta. Tu vai achar o canteiro, tu vai preparar a terra, tu vai botar a sementinha, tu vai botar água na sementinha, ela vai começar a crescer, vai vir os inso, que é aquele tipo de gente que diz, não vai dar certo, larga de mão, o que tu quer em Porto Alegre? Não, tá louco? Tu vendedor? Não. Entendeu? Sempre vai existir. Mas eu tive perseverança, eu tive atitude, determinação, foco, eu foquei no que eu queria. E isso é o principal para as pessoas. Legal. Quando tu saiu de Bagé lá, Chico, tu saiu pensando um dia eu vou ser vendedor ou não? Não. Quando tu saiu de lá, tu saiu para o que vier? Não. Quando eu saí de Bagé, eu saí de Bagé porque Bagé era o seguinte, a gente morava no interior. O que eu seria ali? Um estivador, seria um mecânico de automotriz, aquilo ali. O meu canto era, a gente morava retirado, né? E a gente lá, onde a gente morava era muito retirado, mas lá tinha os vendedores, era um galpão, um engenho de arroz, eu era estivador, cara, coqueando saco de 60 quilos na safra,
trabalhava às vezes 18 horas. Às vezes dormia em cima dos sacos de arroz lá. Bah, eu passei trabalho, bicho, velho. Aí a ideia era vir a Novo Hamburgo. Mas aí eu disse, eu quero ir para Novo Hamburgo. Meu tio disse, não, Novo Hamburgo é muito melhor. Tu vai trabalhar no calçado, dentro de uma fábrica, tranquilo, né? E vim. Mas cheguei aqui, não foi tudo aquilo também, né? Quando cheguei aqui, vim morar num chalé, onde era cozinha, sala e o quarto. A gente ia dormir depois que a minha tia lavava a louça, depois que ela assistia a TV ou a novela, e aí a gente botava o colchão ali para dormir. A patente na época, era patente, não é banheiro hoje, não é o WC, tal de WC, é patente, era lá na rua. Peguei o restinho. Bicho, velho. Lá na vila, lá onde eu morava, tinha lá umas patentes. Logo já estavam construindo banheiro, assim, mas eu lembro que teve na casa da minha avó. Mas os caras hoje tudo é uma beleza, mas os tempos lá que a gente viveu, os tempos mais para trás, é isso que eu não sou muito velho, né, cara? Tenho 58 anos, mas que me ensinou muito. Então, quando eu já saí de Bagé, eu queria uma vida melhor para mim. Isso, então, quando eu saí de Bagé, eu disse, meus pais sempre moraram de aluguel, eu disse assim, um dia eu vou dar uma casa para meus pais. E realizei o sonho, depois de 20 anos depois, mas consegui dar uma casa para meus pais. Antes do meu pai falecer com câncer de próstata, eu dei uma casa para o meu pai. Lembro que eu trabalhava na Chevrolet e meu pai, ele disse, eu quero alugar uma casa aí melhor, hein? E aí eu disse, não, procura então uma casinha aí para ti, pai. E ele já estava com câncer de próstata, né? E aí um dia, ele disse, encontrei umas casas aí, mas tá tudo mais caro aí e tal. Aí eu pensei, cara, eu tinha um dinheiro, né? E eu tinha feito aquela promessa de dar uma casa para eles. Porque quando eu saí de Bagé, eu disse, um dia eu vou voltar e vou dar uma casa para meus pais. E aí, cara, um dia eu tô lá e falei com a minha cunhada, procura uma casa aí até na época, uns 40 mil. Eu tenho esse dinheiro, que era uma poupança que eu fui fazendo, guardando dinheiro, e chegou nos meus 40 mil. Aí a minha cunhada começou a olhar lá e encontrou uma casinha lá, hoje na rua Preto Caxias, número 81, a minha mãe mora lá hoje. Lembro que quando meu pai ganhou a casa, né, meu pai e minha mãe, fiz uma surpresa para eles. Eu peguei as minhas duas filhas e fomos para lá. No meu aniversário, né, no dia 11 de julho de 2009, eu dei a minha casa, a casa para os meus pais. Cara, aquilo foi uma felicidade para meu pai. Eu lembro que eu tinha levado meu pai daqui para lá e ele estava meio ruim, né, porque ele fazia umas injeções de quimioterapia, e tomava injeção no umbigo, que ele deixava ele. E a casa que ele morava lá era muito úmida, né, cara? E eu disse, eu vou dar a casa para eles. Aí mandei reformar a casa, comprei a casa, mandei reformar e tudo. Lembro quando eu cheguei lá, o meu pai sentou assim, né, para dar uma olhada. Olha, essa casa aí que eu te falei que eles querem alugar, né? Eu disse, pai, mas quanto é o aluguel aqui? R$600. Aí eu disse, mas é muito caro, né? Mas a casa era deles. Aí a minha mãe foi dando uma volta assim, daqui a pouco a minha mãe foi na cozinha e estava a cozinha montada ali. Aí a minha mãe disse assim, ô Dicão, mas esses móveis aqui são meu? Aí eu peguei a chave e disse, não mãe, essa casa é de vocês. Cara, meu pai, lembra que meu pai sentou assim, ele disse assim, tu, hein, guri, sempre aprontando. Foi o melhor presente que eu me dei no meu aniversário, em 2009. Dei uma casa para os meus pais, trabalhando como vendedor. Eu botei uma meta, que um dia eu ia dar uma casa para meus pais. E realizei o sonho, né? Eu lembro que o pai ficava na frente, assim, na porta. Ele levantava 5 horas da manhã, tinha uma janela e as pessoas passando, né? Lá em Bagé as casas são direto na calçada, né? E o pai ia para ali, né? Tomar o chimarrão dele e dizia, meu filho mora em Novo Hamburgo, meu filho tem um V-Track. V-Track era um Vectra. A mãe disse que aquilo ali, cara, era uma felicidade só. Hoje a minha mãe mora lá, né? Minha mãe tem 80 anos, mora lá em Bagé. Meu pai perdi com 66 anos com câncer de próstata, por não fazer o exame e não ir no médico. Por isso que eu digo, gurizada, vamos no médico. Nós, homens, temos que fazer o teste. É muito importante. Perdi meu pai com 65 anos. Te liga. Isso aí, gente. Podia até encerrar o podcast por aqui depois dessa história verdade, aí, né? Bem bacana. Que história aí, muito legal. Chico, mas tem aqui algumas coisas que tu escreveu aqui nesse livro. Igual todos fazem, diferentes são poucos. Isso aí eu digo sempre, né, cara, que
Eu, por exemplo, eu estava lá em Bagé, junto com outros parentes lá, todo mundo, né? Mas o único que se tornou um grande vendedor fui eu. Porque eu comecei a me espelhar nas pessoas de sucesso, né? Comecei a acompanhar as pessoas de sucesso. E aí eu disse, cara, tem gente que faz o diferente, então eu vou ter que fazer o diferente. Cara, para mim ser um vendedor, eu vou ter que buscar treinamento. Enquanto os outros queriam jogar futebol, né? Eu fui estudar, né? Depois para ser, eu lembro que eu assumi a profissão de vendedor, mas eu não parei mais, comecei a buscar treinamento e buscar cursos para me qualificar e através do pós-venda da Eletroshop, né, onde eu fui ser como vendedor de eletrodoméstico, né, ali eu fiz um trabalho tão bem feito que na época eu lembro que eu conheci um senhor que depois eu vim trabalhar na Chevrolet. Esse senhor sempre me dizia assim, meu filho, nunca fecha a porta. Se tu quer sair da empresa, sai, mas não fecha a porta. E faz o teu trabalho diferente dos outros. Rudi Zeng sempre falava isso. E aí, dali do pós-venda, que os outros vendedores não ligavam, que os outros vendedores não ligavam para os clientes para saber se chegou a mercadoria, se estava tudo bem, não ligavam do aniversário, Lucas, eu ia fazer. Eu ligava, eu visitava. Através da Eletroshop que eu fui conseguir um emprego na Chevrolet. E quando eu consegui um emprego através do Juarez Kaiser, que me indicou para mim ir falar na época com o Evaldo, né? Só que eu era o diretor de vendas, e o Evaldo me segurou 3 dias, porque ele estava testando a minha persistência. Eu ia lá e ele mandava voltar, eu ia lá e ele mandava voltar. Teve um dia que eu fiquei 3 horas sentado, outro dia 4 horas. Chegou no último dia, eu não vou mais nesse cara aí. E eu lembro que eu disse, não, vai que ele está te testando. E dito e feito, no último dia ele disse assim, cara, tudo certo? Tudo certo. Então tá, amanhã tu passa lá com a menina do RH. Eu disse, tá, mas tu não vai me perguntar nada? Não, eu estava só te testando a persistência. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui falar com a moça do RH, ela disse assim para mim, tu sabe por que tu está sendo contratado? Eu digo, sim, porque eu sou amigo do Evaldo, né? Ela disse, não, porque tu fazia o diferente. Tu ligava para os teus clientes no aniversário, tu visitava os teus clientes e por isso tu está sendo contratado. Por isso que nós vamos te contratar. Porque tu não faz o igual, tu faz o diferente. Então é isso que eu digo para as pessoas. Eu tenho um emprego na Rádio Alegria hoje, né? Mas eu ganhei uma oportunidade para trabalhar, tenho o âncora e eu trabalhei ali com as minhas piadas, com as minhas brincadeiras e tal. Só que agora na pandemia eu ganhei uma oportunidade, um programa só para mim. Mas por que eu ganhei? Porque eu tinha já buscado eu tinha feito um curso de radialista. Fiz um curso de 300 horas quando eu estava na Jardine. Então, o igual todo mundo faz, o diferente são poucos. Eu fui para o rádio, eu modifiquei a forma de falar, o meu jeito de ser, né? Criei bordões, o bicho velho, porque eu não sei o nome de todo mundo, a minha joia, né? Fala, bicho velho! Sabe como é que eu chamo? Eu quero saber, às vezes, esse bordão. Ô, bicho velho! Sabe como é que eu chego na pessoa e digo, se eu quero saber o nome dela, às vezes que eu não sei, por exemplo, tu chega ali e me cumprimenta, aí, Chico, tudo bem? Tudo bem e tal. Só que aí, bicho velho, como é que tá? Só que quando eu não sei o nome das pessoas, sabe como é que eu faço? Como é teu nome completo? Lucas Soares. Lucas eu sabia, não me lembrava do Soares. Aí o que eu fazia? Já anotava aqui, já entendeu? Gravado. Fazer o diferente, o igual todo mundo faz. Isso aí, que legal. Aqui tem mais um trecho, antes de a gente encerrar, vamos chegando aqui. Tentar sempre, desistir jamais. Aí tem mais uma frase que é bem interessante. Não, por que ser o segundo se você pode ser o primeiro? Isso aí, tentar sempre, desistir jamais, isso aí eu aprendi com o Juarez Kaiser. Né? O Juarez Kaiser sempre dizia, cara, tenta, bicho, vai, tenta que vai dar certo. Cara, tu quer ser o primeiro lugar? Vai pra cima. Não, mas eu não sei, eu tenho 8ª série só, os caras têm 1º e 2º grau, então vai estudar. Não, mas eu não tenho muita noção. Tenta que vai dar certo. E realmente dá certo, entendeu? O não tu já tem, tu tem que insistir, porque aí dá certo. Então, tentar sempre, desistir jamais, senão eu estaria lá em Bagé hoje, estaria trabalhando como estivador, estaria trabalhando numa fazenda lá, trabalhando como um peão de estância, né?
Hoje eu sou um vendedor, não é que um peão de distância, tem peão de distância que ganha muito bem. Agora a gente veio pela Expointer, os freios de ouro aí. O cara é um peão de distância, mas o cara é um cavalheiro, se especializou nisso. As oportunidades estão aí, entendeu? Eu também, eu me tornei um vendedor, que de vendedor eu fiquei entre os 20 melhores vendedores do Brasil, vendi mais de 5 mil carros, me formei na Universidade Chevrolet, ganhei 3 viagens internacionais, fui 2 vezes para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu insisti, eu tentei, insisti e me qualifiquei. Fui buscar conhecimento. Te liga nessa. Sem conhecimento não vai a lugar nenhum. E conversa com as pessoas que têm sucesso, experiência, entendeu? Não vai atrás daqueles que dizem assim, isso aí é um puxa-saco, isso aí é um... Não, cara. Faz o teu trabalho bem feito, porque alguém sempre está te olhando. Agora, tu tem que te vender. Se tu não te vender, não vão te comprar. O que tu viu ali que tu disse aqui embaixo? Não, aqui embaixo mesmo, porque ser o segundo, se você pode ser o primeiro, né? Sim, isso aí é outra coisa. Isso aí quem sempre disse foi o Ayrton Senna, né? Essa frase do Ayrton Senna. Por que ser o segundo se eu posso ser o primeiro? Né? Se o cara tem as mesmas qualificações que eu, ele tem as mesmas oportunidades, isso é que nem vendas, né? A venda lá, a empresa precisa vender R$1 milhão, ela tem 10 vendedores, ela vai lá e divide 100 para cada um. O desconto é igual para todos, o produto é igual para todos, a condição de trabalho é igual para todos. Por que tem uns que chegam primeiro e outros ficam lá atrás? Porque falta empenho, falta dedicação, falta atitude, falta foco, entendeu? Não planeja. Esse é o grande problema. Aí, o que acontece? Os 3 primeiros estão lá sempre brigando. Agora, se eu posso ser o primeiro... Cara, eu sou meu gerente, eu faço o meu salário, eu vou para cima. E isso é o diferencial, entendeu, Lucas? Porque às vezes os caras, não, para mim segundo tá bom, terceiro tá bom. Tá, cara, não te contenta, cara, tu pode ser o primeiro, vai para cima. Se o cara te deu as mesmas oportunidades, é a mesma coisa. Quando os caras falaram, tu fazer livro, tu escrever livro, cara, eu tô no meu 4º livro, cara, tá aqui, ó. Mas eu tentei, eu fui escrever, eu perdi horas, né, de escrever. Um dia, esse livro aqui, eu tava no Rio de Janeiro, era 1h30 da manhã, eu tava escrevendo. A minha mulher disse assim, porra, cara, tu não para? Eu disse, não, eu quero terminar o meu livro, eu quero ter o meu livro e vou mostrar que eu vou ter o meu livro, entendeu? Então, essas são as oportunidades. Entendeu? Eu queria queria ter viagem, ganhar viagem para os Estados Unidos, eu botei como meta. E eu disse, eu vou tentar e vou ganhar, e vou vencer. Mas eu acreditei, eu tive determinação, eu tive atitude. O que falta para as pessoas, às vezes, Lucas, é eu agir, entendeu? Tu tem uma empresa, a Videomaker é tua. Cara, como é que eu estou hoje? Quem são os caras que são melhor que eu? Entendeu? Eu sempre surpreendi meu cliente. Entendeu? Cara, eu dei rosa no aniversário da esposa dele, eu esperava ele, às vezes, com tapete personalizado, entendeu? Eu ia lá e botava um som para ele, comprava um CD para ele sair escutando, um pendrive, entendeu? Eu sempre surpreendi o meu cliente. O cliente, às vezes, vinha no pós-venda, arrumar o carro dele na oficina, sabe o que eu mandava? Cara, lava o carro do meu cliente. Eu sabia os clientes que vinham dentro da oficina. Por quê? O que eu fazia? Lava o carro dos meus clientes. Mas pode botar eu pago. Porque eu não sei, às vezes, de pagar a lavagem com o meu dinheiro. Mas eu ganhava aquele cliente. Entendeu? Então, eu queria estar em primeiro lugar nas vendas. Agora, para mim ser o primeiro lugar, eu tenho que fazer coisas diferentes que os outros não fazem. Entendeu? E o que acontece, muita gente faz o igual. É a mesma coisa, às vezes de vez em quando tu me surpreende com alguns vídeos, né? Mas por quê? Tu e a Bruna estão buscando conhecimento, estão se qualificando e está sempre mudando, né? Entendeu? Isso aí o que é? Surpreender o cliente. Quanto tempo nós já trabalhamos juntos? Mais de 2 anos. Vai fazer 3 anos agora. Agora já me questionaram. Mas cara, mas tu gasta tudo isso para trabalhar, para fazer vídeo, mas tu mesmo faz. Não, cara, eu não sei. Cada um na sua. Eu tenho que aprender. Tem um profissional da área, entendeu? Então, a gente vai aprendendo. É foco naquilo que tu quer ser o primeiro. O que é o meu foco? É ser um palestrante de sucesso. O que eu tenho que aprender? Quem são os grandes palestrantes? O que os caras estão fazendo? Como os caras vão buscar conhecimento?
É o que eu estou fazendo, entendeu? Quero ser um dos melhores vendedores de consórcio, né? Eu represento a Sinosserra e Esponqueado. Eu vou buscar conhecimento. Eu tenho que conhecer o meu produto, o consórcio, para me vender. Eu quero ser um dos melhores locutores. Eu quero estar na frente. Eu quero ser um bom vendedor da Rádio Alegria, um executivo de vendas. Eu tenho que conhecer o produto rádio, entendeu? As oportunidades, o Beto Ode, o Gans, o Guilherme me deram as oportunidades. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar. E é isso que falta para as pessoas. Ação, atitude, foco. Aí tu chega lá. Legal. Tu falou antes sobre persistência. Tu diria que esse é uma das tuas principais características, assim? Tu sempre foi muito persistente? Lucas, eu sempre soube das minhas deficiências, entendeu? Eu era um cara que vinha do interior, eu não tinha muita noção de português, entendeu? Eu era bom na matemática, mas não tinha noção do português. Eu estudei até a 6ª série lá, depois me formei no 1º grau, entendeu? Mas eu disse, cara, eu não posso desistir, né? Então, vim pra cá, cara, várias vezes, mas vou embora de novo, vou embora. Mas aí eu pensava, não, cara, não posso desistir, eu tenho que ficar aqui. Aquele cara lá disse pra mim que eu ia voltar a comer nas custas dos meus pais. Olha só, os caras vou chegar lá, vão tirar sarro de mim, entendeu? Então, eu persisti, eu queria ser um bom vendedor. Eu fui me qualificar, fui buscar conhecimento, eu fui estudar, eu fui investir do meu dinheiro, entendeu? Eu não posso desistir, eu tenho que persistir. Desistir e persistir andam junto, entendeu? Desistir e persistir. Termina com um tiro, entendeu? Eu não desisti, eu persisti, mas com muita determinação, com muito foco. Né, cara? O que eu quero para mim? Eu quero isso, eu quero dar uma casa para meus pais, eu quero ter um carro 0 km. Em 97 eu botei como meta, queria ter um carro 0 km. Eu, como vendedor externo, recebi o meu Vectra 0 km na Chevrolet. Todos os vendedores vieram me entregar o meu carro 0 km, porque eu botei como meta. Não desistir, entendeu? Então, essa é a oportunidade das pessoas de não desistir. Deus te dá tudo, cara. Deus te dá tudo. Te dá 2 braços, te dá boca, te dá boca, as orelhas, te dá os 2 olhos, entendeu? Te dá o nariz. Cara, tu tem tudo, sabe? Tu tem as pernas para caminhar. Por que não isso? Por que tu não aproveitar? Agora, tu é bom no quê? E aí que eu digo sempre, que tu tem que descobrir, tu é bom no quê, cara? Então persiste, vai ser o melhor, vai estar entre os campeões. O pódio tem 1º, 2º, 3º, né? Esteja ali entre o 1º, 2º, 3º. Mas se tu puder, Cristiano Ronaldo diz, eu quero ser o número 1. E tu vai ser. Sabe por quê, Lucas? Está aqui, ó. Quando tu bota fé, quando tu acredita, tem duas coisas que eu falo para as pessoas. Fé horizontal e fé vertical. Fé em Deus e a fé vertical que é em ti. Entendeu? Deus te dá as oportunidades. Agora, se tu não acreditar em ti, se tu não for fazer, por isso eu digo, esse livro aqui, a minha mãe dizia isso, meu filho, dá o primeiro passo. No título desse livro, minha mãe sempre falou, dá o primeiro passo, meu filho. E foi o que eu fiz. Vou dar o primeiro passo. Então, tudo aquilo que eu quero, eu começo a caminhada. E não desisto. Isso aí, entendeu? Não é só o primeiro passo. Cara, não é fácil. Sabe por quê? Porque nós temos o anjinho e o diabinho. E o anjinho diz, vai que vai dar. Aí o diabinho fica aqui, não vai, cara, não vai, isso não é... Então, opa, o que eu quero? Presta atenção no lado direito, cara. Presta atenção no lado direito, não dá bola pro lado esquerdo. Isso aí, gente. Dica. Muito bom o assunto de hoje. Show, né? Chegamos até aqui, já demos aí, eu acho, mais de 30 minutos. Pô, hoje tu me perguntou coisa, hein, cara? A gente vai, né? Vamos tentando tirar Show alguma coisa desse homem aí, né? Vamos aproveitar o nosso tempo. Gente, compartilhe, comente, né? Não esqueça de fazer isso, nos ajude a levar esse conteúdo para mais longe, né, Chico? Chico isso agradece. Aí. Uma dica para ti também, ó. Tu que tem uma empresa, tu que é gerente de vendas, tu que é gerente comercial, tu que tem uma equipe, tu que é dono de uma loja, contrata o Chico Ferraz. Leva o Chico Ferraz para dar um treinamento para tua equipe. Contrata, que eu tenho certeza que tu não vai gastar, tu vai investir na tua equipe.
E uma coisa certa, o caro não é fazer a propaganda, não é contratar um bom profissional para treinar com a tua equipe. O caro é demitir. Me ajuda que eu te ajudo. Muito obrigado, Lucas. É isso aí, gente. Até a próxima.